Culto, 1/4 de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, 1/4 da palavra. Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais uma devocional, mais um tempo de comunhão com Deus, mais 15 minutinhos de palavra. É o culto 1/4 de hora. 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, de clamor, de intercessão, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graças. 1 hora por dia que pode fazer toda a diferença. Se você não tem conseguido fazer 1 hora, você pode meditar na devocional e pode dividir esses outros 15 minutos de louvor e adoração, dividir esses minutos de comunhão, relacionamento em outros horários, mas não fique sem receber a devocional da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Vale a pena dar ouvidos à voz do Senhor, vale a pena meditarmos no livro desta lei. O segredo da prosperidade é nós meditarmos na verdade da palavra de Deus. Mediante a sua história de vida ou o que te fizeram na infância, na adolescência ou na juventude, isso estabeleceu o estereótipo de uma figura paterna, materna ou qualquer outro estereótipo da tua vida. Muitas pessoas têm dificuldade de se relacionarem com Deus como pai por causa de um pai rigoroso, um pai exigente, um pai sempre insatisfeito com o seu desempenho, ou até um pai ausente e um pai omisso. Só que, além da figura que você tem de paternidade, é interessante a gente observar como você se olha quando você se aproxima de Deus. Sua resposta a essa pergunta é de vital importância para o sucesso do seu lugar secreto com Deus. E o acusador, ele sabe disso. Muitas pessoas não conseguem ter uma disciplina de oração porque sempre se sentem condenadas, sempre se sentem indignas, pecadoras, falhas, e que Deus nunca vai recebê-las, nunca vai atendê-las, pois elas não são merecedoras. Merecedores nunca mesmo seremos, mas a questão é a graça de Deus. E por outro lado, nós temos que ter a consciência da nossa nova realidade em Cristo Jesus. Não é pelo que nós fazemos ou que nós fizemos, é pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Se você quiser agradar a Deus na sua própria força, você nunca vai atingir o seu objetivo. Você vai ficar cansado de ficar tentando agradar a Deus na sua própria força. Se não for pelo sacrifício de Cristo Jesus e a graça de Deus, ninguém é digno, não há um justo, um santo, um puro. Ninguém pode entrar diante da presença de Deus pelo seu próprio mérito ou pela sua própria força. Nada é mais fatal para o seu lugar secreto do que a falsa ideia de como Deus te enxerga. E nada é mais poderosamente energizante do que quando a sua mente é renovada pela palavra de Deus e você passa a entender como é que Ele te vê. Quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus olha dos céus e vê o sangue de Cristo te cobrindo, o sangue de Cristo te lavando, te limpando, te purificando, te fazendo uma nova criatura, te colocando numa nova realidade da nova criatura. Quando você se apropria do fato de que Deus está sorrindo para você e que Deus deseja a sua companhia, Deus anseia pela sua intimidade, então a verdade dessa realidade começa a mexer em sua química emocional e você efetivamente começa a se sentir atraente para Deus. Isso tem o poder de alterar tudo acerca de como você se relaciona com Deus. Tudo começa com a compreensão de como Deus se sente sobre a cruz de Cristo. João teve uma revelação a qual ele escreve no Apocalipse, capítulo 5, versículo 6.
João, aquele apóstolo do amor, aquele apóstolo que estava sempre com Jesus, ao qual o próprio Jesus na cruz do Calvário olhou para ele e disse: João, eis aí a tua mãe, Maria, eis aí o teu filho. 5:6 ele diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado para toda a terra, como um cordeiro que havia sido morto. A morte de Cristo está tão recente na mente de Deus quanto o dia em que ela aconteceu. O tempo nunca apagará dos olhos de Deus a proximidade do horror do Calvário e a função poderosa expiatória do sangue de Cristo Jesus como cordeiro mudo que foi ao matadouro e que tira o pecado do mundo. Deus é eternamente, infinitamente apaixonado pelo sacrifício de seu Filho na cruz do Calvário, pelos benefícios que esse sacrifício nos trouxe, pelos benefícios que esse sacrifício nos proporcionou, pelo único, novo e vivo caminho, sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário. A fé no sacrifício de Cristo libera as infinitas paixões e deleites de um Deus exuberante que anseia estar unido ao seu coração em afeição eterna. Como você depositou seu amor naquele cujo Pai depositou seu amor, agora você pode entrar automaticamente na presença de Deus. Você é filho, é a sua família, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai. Hebreus capítulo 4, versículo 16, o escritor de Hebreus vai dizer: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Temos que chegar com confiança, temos que chegar exatamente pelo único, novo e vivo caminho, que é o sacrifício de Cristo Jesus. Ainda em Hebreus capítulo 10, versículo 19, o escritor de Hebreus vai nos dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Você pode se chegar à sua presença com confiança, com o rosto erguido, com os olhos cheios de expectativa, com um sorriso de deleite, com uma voz ávida e com um coração fervoroso. Ele sabe das suas fraquezas, ele conhece as suas falhas, mas ainda assim ele o tem como seu filho e o aprecia mesmo quando você cai. Ele ama quando você se levanta e continua avançando em direção aos braços dele. Como é confortante saber que podemos trazer o pacote inteiro das nossas inadequações e falhas à sua presença e ter certeza de que Ele amorosamente nos abraçará e se deleitará em nós. Ele nos aprecia em cada estágio do nosso processo de amadurecimento. Por isso, tenha confiança, tenha ousadia para entrar diante do trono da graça. Salmo 45:11, o salmista diz: então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu Senhor, obedece-lhe. Este salmo nos diz como nosso Senhor se sente quando ele olha para nós. Essa é a forma como o rei olha para a noiva que deixou tudo em ordem para se unir ao seu amado, para se unir ao noivo. Quando você vem ao lugar secreto, você está adentrando as câmaras do rei que o considera belo e desejável. Não é somente você que anseia pela presença de Deus, ele também anseia pela sua presença. Deus está à procura de pessoas que possam se colocar na brecha, pessoas que possam se colocar no lugar secreto. É assim que entramos em sua presença gloriosa, somos transformados à sua imagem e semelhança. Paulo vai nos dizer isso ao escrever para Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E a contínua transformação na imagem de Cristo nos faz ser, como se fosse possível, ainda mais atraentes para Ele.
como a noiva se enfeita com vestes santas. Olha o que o salmista vai dizer agora no Salmo 110, versículo 3. 110:3, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da sua mocidade. As afeições generosas de um Deus apaixonado são intensificadas. O que Pedro nos disse na sua primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 4. 3:4, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ele chama de beleza interior, está se tornando cada vez mais belo no lugar secreto, abrigado do Altíssimo, onde a beleza que não perece, demonstrada num espírito dócil e tranquilo, é aperfeiçoada através da intimidade com o Todo-Poderoso. A noiva começa a clamar: desejo que os seus pensamentos se tornem os meus pensamentos. Eu desejo ser unida em amor a você, pensar como ele pensa, agir como ele age, alinhar a linha de raciocínio, ter os mesmos processos de pensamento e respostas para as situações da vida. Jesus está alinhando a noiva no lugar secreto. Ele o descreve como a menina dos seus olhos, lá no Pentateuco, em Deuteronômio, capítulo 32, Deuteronômio 32, versículo 10. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina dos seus olhos. E também o profeta Zacarias vai usar esse termo, Zacarias capítulo 2, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Isso significa que ele o guarda e valoriza como você faz com a própria pupila dos seus olhos. Deus nos ama exatamente como ama seu Filho amado. João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17, versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Ele sente por nós o mesmo que ele sentiu pelo seu Filho Santo, imaculado, pelo unigênito que ele enviou ao mundo. Deus tem sentimentos muito mais profundos e apaixonados por nós do que nós temos por ele. Mesmo quando nossas paixões estão ardendo por ele, não chegam à intensidade do amor dele por nós. Deus nunca para de pensar em cada um de nós. Seus olhos estão constantemente fitos em nós e sua mente está incessantemente focada em que nós somos e em quem ele está nos moldando e nos tornando. Ele espera você vir até ele, falar com ele, desenvolver um relacionamento com ele. Ele está te esperando porque seu coração está ligado à sua vida. Que nunca venhamos nos retirar da sua presença, de seus braços, de estar junto com ele. Então, aproveite o lugar secreto. Precisamos de uma resolução de buscar a Deus no lugar secreto todos os dias das nossas vidas, até sermos chamados de volta para a casa do Pai. Que cada dia você tenha consciência da realidade da nova criatura, da posição que Jesus conquistou na cruz do Calvário para você, te colocando diante da presença do Deus. Portanto, entre com ousadia no Santo dos Santos e receba o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. A cada dia você possa aumentar essa comunhão com Deus no seu lugar secreto. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela tua palavra que nos ensina toda a verdade. Te agradecemos, ó Pai, eternamente pelo sacrifício de Cristo Jesus que nos religou a Ti. Te agradecemos que de um modo maravilhoso e tão tremendo o Senhor nos amou, o Senhor nos incluiu no seu plano, o Senhor nos chamou, o Senhor nos nomeou. Pai, nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados e porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Te agradecemos pela
doação do teu Filho, pela entrega do teu Filho, para que pudéssemos, ó Pai, ser resgatados, regenerados, para que pudéssemos ser restaurados diante da tua presença e que a cada dia possamos desenvolver essa comunhão, esse relacionamento com a tua presença, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente, fique firme e a cada dia não deixe de ouvir as nossas devocionais. Se perdeu alguma, volta lá, inclui 15 minutinhos no seu dia para poder refletir na verdade da palavra de Deus. Compartilha com mais gente e esteja orando, clamando ao Senhor nesse momento. Deus te abençoe e até a próxima. Culto 1/4 de hora.